Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu hoje gostaria de falar de um tema que foram as restrições determinadas pelo governo no dia 11 de abril, que entrarão em vigor em junho, se eu não me engano, com relação às comissões que discutem todos os temas de super importância para o país, de suma importância para o país, na gestão de todas as áreas, desde as áreas financeiras, sociais, humanitárias e ambientais. Eu vou me ater apenas a um tema, para não me tornar muito longo, porque se eu for falar de cada um, haja tempo, né? E não é isso que eu pretendo. Eu vou falar sobre a extinção do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu queria, em poucas palavras, assim, e de maneira que possa ser didática, dizer a todos que nos anos 30, mais precisamente em 35, foi criado o Código das Águas no Brasil. A partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, um clamor popular em todo o planeta começou a se preocupar com as condições ambientais, do planeta Terra, a sustentabilidade do planeta Terra, haja visto que o desenvolvimento econômico estava causando já, naquela época, grandes transtornos ao meio ambiente, devido à exploração, ao uso inadequado da água, pois o sujeito se instalava à beira de um rio, onde tinha águas limpas, coletava água para a sua produção e a descartava suja no rio. Com a evolução industrial, é lógico que foi se criando um grande número de empresas paralelas ali, lado a lado. E por questões meramente econômicas, os que recebiam água suja, pegavam aquela água que já estava vindo meio suja, transformava ela em mais suja e assim sucessivamente, até que o último falou, não dá mais, eu vou pegar água, a água está imunda. Aí começaram a pensar de modo de raciocínio econômico, não de sustentabilidade. Falou, você precisa cuidar da sua água antes de jogar, porque você está prejudicando a minha produção. Se você prejudica a minha produção, eu acabo prejudicando a produção do meu vizinho, e assim por diante. Então, de forma, pensando economicamente, eles começaram a cuidar da sua água antes de lançar para não prejudicar o seu vizinho. E aí começou-se a se desenvolver processos para o tratamento do efluente industrial. O reuso ainda não era uma realidade naqueles tempos. Mas o Brasil está engajado, desde 1950, a gestão ambiental. Está engajado na sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é você fazer o desenvolvimento sem agredir as áreas, sem agredir o meio ambiente, sem agredir as florestas, sem agredir os rios, sem agredir a natureza. Junto com essa medida, o Brasil passou, desde 1950, a se comportar de maneira a ter um sistema de gestão ambiental. Mas isso era tudo de forma esporádica, não se tinha regras, não se tinha normas, não fazia parte da Constituição brasileira a gestão ambiental. Mas o Brasil foi evoluindo. Em 75 já criou
alguns órgãos, em 1980, mesmo durante a ditadura militar, já passou a ter essa preocupação ambiental, porque percebeu-se que o mundo, né, ia se autodestruir em função da falta de respeito com a Mãe Terra. A partir da Constituição de 1988, foi criado CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, no qual o Brasil tornou-se signatário de outros países. Aí nós tivemos a evolução, a criação do IBAMA, né? Que foi, se eu não me engano, em 89, mais ou menos, mas fazia parte do processo da Constituição vigente promulgada em 1988. Aí o Brasil, em 1992, criou o Rio 92. E ali fez-se uma agenda, né? Uma agenda, e o Brasil passou a ser signatário de todas as legislações ambientais de todo o mundo. Porém, com o advento de acidentes ambientais, foi-se aprimorando a gestão ambiental, aprimorando e delimitando as áreas, e passou-se a ter uma legislação ambiental que no Brasil ela é muito bem feita, melhor do que em países de primeiro mundo. Mas a gestão ambiental no Brasil, ela coíbe de maneira efetiva a invasão de áreas de preservação. O Brasil é um país que tem uma das melhores leis ambientais. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente serve para dirimir sobre o tema, falar sobre o tema, expor novas ideias que possa fazer a sustentabilidade, o desenvolvimento autossustentável. Hoje nós temos uma gama enorme de procedimentos que garantem a sustentabilidade, tanto da indústria quanto do meio ambiente. Talvez as pessoas que estejam no poder hoje não tenham essa preocupação. Por quê? Porque no Brasil atual, com esse governo extremamente capitalista, não dê importância para a sustentabilidade. Mas eles acabam esquecendo que quanto maior for o descaso com o meio ambiente, nós vamos chegar num ponto que vai acontecer o seguinte: estaremos destruindo totalmente o meio ambiente, tá certo? A fauna, a flora, as águas, tudo estará destruído por conta de um capital que lá na frente vai ter que ser revertido para o desfazimento do estrago, ou seja, para recompor o meio ambiente, porque nós não teremos mais água, não teremos mais ar, não teremos mais florestas, não teremos mais animais, não teremos mais nada. E, além disso, eu posso afirmar com certeza, sem medo de errar, da importância das florestas para evitar mudanças climáticas. O carbono, quando ele está na atmosfera, e você tem árvores altas, 50, 60 metros, ele consegue se afastar da Terra a nível de 4 a 5 quilômetros. A camada de carbono fica longa, porque as florestas estão ali. E a floresta é captadora do carbono, então o carbono automaticamente se refugia indo para distante. A partir do momento que você usa o local da floresta para plantação, para agricultura, as plantas são de pequenos portes. São pequenas árvores, são verduras, legumes, plantas rasteiras, etc. O carbono, eu estou falando didaticamente, o carbono se desvincula desse temor de ser sugado pelas árvores, e o que ele faz?
ele se aproxima até 400 metros do solo. Com isso, com essa aproximação do carbono, a luz solar que incide sobre a Terra, ela não consegue fazer a reflação, ou seja, se dissipar. E aí ela acumula nessa altura de 400 metros, porque o carbono não deixa ela voltar para a atmosfera, e a gente sofre exatamente o aquecimento, superaquecimento da Terra, o superaquecimento provocado pela luz solar, né? que é uma vertente cientista, infelizmente de direita, tenta esconder da população. Então nós temos que pensar na preservação do meio ambiente, preservar contra o aquecimento solar, tá certo? E lembrar que todo esse capital que for juntado por sistemas econômicos, lá na frente vai ter que ser gasto em quantidades imensuráveis para repor o planeta no seu devido lugar, além da resposta da Mãe Terra, que quando ela se enfurece, não adianta chorar, meus amigos. Os acidentes ambientais vão acontecer de maneira contundente e aí fica fácil fazer previsões do que virá no futuro. Então, o capital não garante a existência do ser humano, não garante a vida no planeta Terra. Muito pelo contrário. No futuro, todos empobreceremos para que a Terra possa se recompor e nos enriquecer com a vida. Ok? Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.